Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta já, né, para trazer informações do Fluminense. Tem nome que agrada a diretoria do Fluminense, não é desde hoje e parece que vai ficar sem contrato aí, já pode até assinar um pré-contrato. A gente tá falando de um zagueiro, né? A gente vai trocar uma ideia aqui, a gente vai conversar e trazer ele para você. Alguns jogadores começam a ter sua vida um pouco definida, né? No caso de Lima, no caso de JK, né? E aí, a gente também tem um planejamento do Fluminense começando já pro ano de 2026. Esse vídeo tá bem legal, eu espero que você goste. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, hype, hora do Flu. E por favor, se inscreva, tá, gente? Precisamos de verdade alcançar já essa marca de 100 mil inscritos. Canal Hora do Flu sempre trazendo informação, dinamismo, sempre com bom humor, né? Com leveza pro seu dia. A gente já sabe que o dia do brasileiro é muito difícil, então a gente tenta sempre trazer um pouco de sorriso pra você. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta sempre ser um pouco mais leve, tá? Então vem comigo, vamos acompanhar as novidades do Fluminense, começando com o planejamento de 2026. Olha só que legal! A gente comentou um pouco sobre isso já aqui no canal, não é? Que alguns jogadores iriam ganhar uma oportunidade para se provar ali no Carioca, mas como você consegue ver na matéria do GE hoje, Lescano, Lavega, Moreno serão reavaliados por Zubeldia e farão parte do grupo do Fluminense no Carioca, né? Isso aqui é legal porque finalmente vamos dar oportunidade para que Lescano, Lavega e Moreno mostrem seu futebol. Eles chegaram na metade do ano passado e todo mundo que chega nessa metade do ano... vamos lá, eu tenho uma opinião em relação a isso, eu posso estar errado, mas eu acho que, tipo assim, se você quer apostar em joias promissoras, é bom tu apostar na janela de agora. Por quê? Porque eles conseguem ter um pouco mais de tempo, né, da pré-temporada, do estadual, para você conseguir, né, utilizá-los. Quando eles chegam no meio da temporada, já é o pega pra capar, as coisas já estão ficando decisivas demais e não dá tempo para você dar minutos para esses jogadores, né? E vai acontecer agora, o Zubeldia então vai reavaliar esses jogadores que aqui já foram citados. Eu acho que é o caminho perfeito, não acho que descartar Lavega, Lescano e Moreno agora é a solução, porque eu acredito que esses três jogadores tem qualidade, né? E a gente só vai conseguir colocar isso à prova dando minutos, né? E eles vão ganhar esse minuto aí, tá? Mas não para por aí, não. O trio tem previsão de chegar, né, no dia 2 de janeiro, pessoal. Daqui a pouco, né, no CT Carlos Castilho para disputar os jogos iniciais dos estaduais. O Wallace, Davi, Riquelme, Felipe e Matheus Reis também terão chances. Lembrando que isso aqui foi uma informação do canal Hora do Flu lá atrás, que Matheus Reis ganharia oportunidades no Fluminense. Estava tendo todo um planejamento, né, para você ter o Matheus Reis. Para quem não lembra, Matheus Reis é uma das grandes joias do mundo aí, né? Teve uma lesão muito séria, é verdade, isso atrasou um pouquinho ele, né? Mas sempre foi um jogador de altíssimo nível na nossa base. Então a gente tem Matheus Reis aí ganhando oportunidade de um planejamento que já tinha sido adiantado por nós aqui. Não sei se você lembra, mas tá aí. É só dar uma olhada. A gente trouxe que Matheus Reis tinha esse planejamento. Então o Fluminense fazendo o que eu acho que tem que fazer. Eu gosto dessa iniciativa de utilizar esses jogadores, tá? Se você ouvir fogos aí, ignore, porque aqui onde eu tô, não sei se tá tendo nem jogo, mas o povo tá soltando fogos aqui. Então tá. Galera, seguindo aqui, a gente tem aqui uma aspas que a diretoria tricolor acredita que o colombiano, né, nesse caso aqui falando do Moreno, teria um grande impacto imediato. Apesar das dificuldades iniciais, o clube mantém fé que Moreno pode ser peça importante tanto no futuro do Fluminense quanto na atual temporada. O que eu acho? Moreno foi um dos jogadores que a gente analisou aqui no canal, a gente trouxe para vocês, e eu disse que é um jogador que tem as mesmas características de John Arias, né? Sei que muita gente não entende isso. Por quê? Porque ele é um ponta mais criativo. Ele jogava assim no Portland, e eu acredito de verdade que ele tenha muita bola. Ele é muito novo, gente, só tem 25 anos. Então, eu acho que vai ser bem legal pro Moreno, e eu acho que o Moreno vai dar certo aí no Fluminense. Eu tenho
essa certeza, tá? É claro que teve uma grande dificuldade na sua adaptação no Fluminense, né? Passou por questões aí psicológicas e tal. Foi difícil pra ele, mas no começo de uma temporada eu acho que tem tudo aí pra ser um pouco mais leve e que ele consiga até a torcida um pouco mais paciente, né? Porque o começo de temporada ainda é carioca e tudo mais, tá? Bom, com isso, falando ainda sobre o planejamento do futebol para 2026, o GE também traz que Mário participa do planejamento de 2026, mas cargo na nova direção do Fluminense está indefinido, tá? Essa definição vai sair junto com a volta dos jogadores, né? Da primeira leva ali que vai participar do Carioca no dia 2. Dia 2 de janeiro, nós teremos ali coletiva no CT Carlos Castilho e muito provavelmente a Hora do Flu estará presente, tá? Muito provavelmente aí através do nosso querido Thiago Manolo, né? Não sei se a gente vai ter outras pessoas, mas de qualquer forma, nós muito provavelmente estaremos ali, pelo menos a gente já deixa aqui claro que queremos estar ali, cobrindo o início da temporada 2026, Hora do Flu e Bastidores do Flu, com essa parceria que tá ajudando muito, então a gente muito provavelmente vai conseguir cobrir muita coisa do Fluminense para você, então fica um recadinho para você se inscrever aqui no canal, seguir a gente nas redes sociais, tanto do Hora do Flu quanto dos Bastidores do Flu, você não vai se arrepender, tá bem legal o que a gente planeja para o ano de 2026. Mas voltando a falar sobre Mário Bittencourt, a gente também já tinha adiantado isso na informação do Nino, que o Fluminense tinha feito uma reserva para poder comprar o Nino no ano de 2026. Na mesma informação a gente traz que Mário Bittencourt ficaria no futebol, né? A gente sabia que ele seria um dos chefes do futebol e é exatamente isso que vai acontecer, apesar de ainda não ser divulgado qual posição ele vai cumprir, mas a gente sabe que vai ser na participação das negociações. Mário Bittencourt está de frente das negociações, ele está negociando, ele que está, né, fazendo todo esse meio de campo aí para que o Fluminense consiga seus reforços, que até agora, né, não pintou ninguém novo, mas o Fluminense está planejando ali uma grande saída. Então, mesmo sem definir qual posição Mário Bittencourt está, saiba que ele está bem ativo no Fluminense, no futebol e nas contratações. Agora, vamos falar de jogadores aqui, né? Acabou de ser uma informação aqui, né? Mas assim, não tem a ver com o Fluminense, mas acaba que tem, não tem a ver, tá? Mas o Fluminense, o Thiago Silva acaba de fechar com o Porto, tá? Sei que talvez isso não te interesse, também não muda nada a nossa vida, mas ó, vai jogar no Porto. Sei que surgiu aquelas conversas sobre Milan, a gente já tinha trazido para vocês que isso era uma sugestão, não tinha confirmação, apesar do treinador gostar do jogador, a diretoria do Milan quer jogadores mais jovens, então muito provavelmente isso não aconteceria. A gente trouxe isso aqui para você e agora confirma que o Thiago Silva não volta pro Milan e vai pro Porto, tá? Então, Thiago Silva aí, jogador do Porto, isso não muda nada a nossa vida, tá? Mas claro, desejo tudo de bom pro Thiago Silva, toda sorte do mundo, é um cara que eu particularmente, é o melhor zagueiro que eu já vi jogar, sem sombra de dúvidas, né? Monstruoso, é uma lenda do futebol, que ele seja muito feliz. Agora, voltando a falar de Fluminense, né? Que é o que importa, hoje a gente teve informação do Lucas, do Globo, né? E quero agradecer aqui o Lucas do Globo, porque recentemente ele confirmou a nossa informação que Keno, Everaldo, Thiago Santos, né, não faziam parte ali dos planos do Fluminense para 2026. Ele confirmou e deu os créditos pra gente lá no Globo. Então, o Hora do Flu apareceu no Globo, a gente mostrou para vocês lá nas redes sociais. Então, nem tudo a gente consegue trazer aqui em vídeo, mas a gente conseguiu colocar lá nas redes sociais. Então, muito obrigado pro Lucas. E ele trouxe hoje uma informação que é importante, cara. JK deve permanecer no Fluminense para a próxima temporada, segundo o Lucas do Globo, né? O que a gente tem sobre JK, a gente trouxe também naquela questão. Caso chegue propostas para JK, o Fluminense negociaria o jogador, tá? Vou até mostrar aqui a informação para vocês até para eu não falar errado, né? Não é nem questão de mostrar, é questão de não falar errado, ter esse cuidado,
né, de não falar errado, porque, desculpa, gente, são tantas informações, e nesse momento eu tô trazendo informações que a gente já publicou, e minha cabeça já tá pensando em informações que a gente vai publicar futuramente, então nossa mente fica uma bagunça. Mas assim, nessa informação que a gente trouxe aqui de fora dos planos, se você olhar ali no meio, tem, além deles, JK, Igor Rabelo e Lima podem ser negociados caso surjam propostas vantajosas. Então a informação que a gente teve naquele momento era que tanto John Kennedy, Igor Rabelo e Lima poderiam também deixar o tricolor caso surgissem propostas. Já o nosso querido Lucas traz que JK deve permanecer no Fluminense. Não sei se isso altera o Fluminense ir ao mercado buscar 2 centroavantes, porque vai contar com o JK também. Vai depender muito do que o JK vai apresentar nesse início de temporada, porque o Ligados no Flu, nosso querido Rodrigo, trouxe que o Lelê poderia também ganhar oportunidade, e a gente sabe que o Lelê no Carioca, ele é o rei. Lelê no Carioca. Ah, não tem centroavante. No Carioca o Lelê costuma ser o rei, né? Então assim, vamos ver o que vai acontecer. JK ficando pode mudar um pouco o planejamento do Fluminense no mercado, tá? A gente vai tentar apurar isso para as próximas horas e para os próximos dias. Outra informação que o Lucas trouxe é que, além de Everaldo Keno, o Lima também deixará o clube de graça para aliviar a folha salarial, né? Então o Fluminense liberaria aí o Lima. O que acontece, gente? Parece que Zubeldia gosta mais do Nonato do que do Lima. E como o Fluminense comprou o Nonato, agora o Nonato pertence ao Fluminense, o Lima muito provavelmente perderia espaço aí no Flu. Então, segundo o Lucas, o Fluminense também estaria disposto a liberar o Lima, né, grátis, caso um clube se interesse. Eu acredito que isso vai acontecer nas próximas horas, porque apesar de, para nós, o Lima hoje ter perdido espaço, o Lima é um jogador muito físico, é um jogador que, né, que consegue jogar em mais de uma posição. A gente nunca sabe a posição do Lima, se ele é volante, se ele é ponta, se ele é meio armador. Não é meio armador, né? Nunca gostei do Lima jogando ali. Mas, de qualquer forma, muito provavelmente o Lima não deve ficar, porque é um time que deve despertar interesses, tá? É um time que deve despertar interesse. Certamente tem vaga aí em muito time do Brasil. Não digo como titular, mas para compor elenco, o Lima acaba sendo um jogador útil, tá? Eu não tô aqui... Eu também liberaria o Lima, porque de útil já tem o Nonato e eu tô cansado de jogador útil. Eu quero jogador que decida. Eu quero jogador que resolva. Jogador útil, eu tô um pouco irritado nesse aspecto. Mas aí Thiagão torcedor falando aqui. Não tem nada a ver do Hora do Flu. É Thiagão torcedor. Agora, voltando a falar, com isso acaba ali abrindo vagas pro meio de campo. Por quê? Você tem, muito provavelmente, Otávio. Eu não sei se o Otávio fica, não tem informação. A gente tem Facundo Bernal, Betis, Real Betis. Parece que ainda tem interesse nele. Então, sim, a gente ainda vai ter uma certa reformulação aí do Fluminense, que já começou ontem com a saída do Thiago Santos, tá? Agora, Thiago Santos, Thiago Silva já saiu também, né? O Manuel já saiu também. Então, assim, começa, graças a Deus, ter um pouco de... Eu não queria o Thiago Silva sair não, tá? Mas começa a ter um pouco aí de movimentos para o elenco do Fluminense. E falando aqui pra gente terminar, acaba surgindo a informação que o Léo Duarte, tá? Esse aqui, ó. Léo Duarte jogou no Flamengo, não jogou... O Léo Duarte. O Fluminense sondou o Léo Duarte na janela do meio do ano, se eu não estiver muito enganado. Ele sondou o Léo no meio do ano. E agora, Léo Duarte já pode assinar um pré-contrato. Olha só. Já pode assinar um pré-contrato. Pelo que eu vi, ele teve uma lesão, mas quando não teve essa lesão, ele foi titular no time turco, tá? E com isso, ele conseguiu, de certa forma, alguns números ok, né, nessa temporada aí lá no clube turco. Então, pessoal, eu não duvido que essa informação aqui do Ekrem Knor, que eu sei que vocês não gostam muito dele, cadê? É aqui, ó, do Ekrem Knor, ele trouxe que o Fluminense teria ali interesse na contratação do Léo Duarte. Como foi a mesma diretoria que sondou o Léo Duarte na janela passada, e nessa janela falta pouco para ele terminar o seu contrato e já poderia assinar um pré,
e o Fluminense atrás de zagueiros, eu não duvido disso aqui tá acontecendo, tá? Ah, Thiago, você tem informação? Não. A gente já falou de Léo Duarte aqui algumas vezes, né? Porque ele já surgiu realmente no noticiário tricolor, mas a gente vai atrás de informações pra você, a gente vai apurar. Se caso realmente o Fluminense tiver interesse no Léo, a gente traz aí mais informações. Mas eu tô curioso pra ver isso aqui, ó. Rapidinho. Léo Duarte. Eu tô curioso pra ver os times que o Léo jogou. Porque eu lembro dele, só que eu lembro... Mas eu acho que ele tá diferente, né? Fisicamente, assim, ele parece estar diferente. Vamos dar uma olhada aqui no gol. Se for o que jogou no Flamengo... Ah, é isso mesmo. Olha só, lá no Deportivo Brasil, Sub-17, foi captado pelo Flamengo e foi revelado pelo Flamengo. Aí ele jogou no Flamengo, jogou no Milan, agora tá há muito tempo na Turquia, né? Ah, sim, ele mesmo, é cria do Flamengo, ele. Não que isso mude alguma coisa, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta de jogadores que vêm de lá, mas de lá pra cá os caras vivem contratando cria nossa, pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Você gosta do Léo Duarte? Acha que é uma boa? Comente, deixa sua opinião, porque eu, meus amigos, eu tô indo. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe que você é importantíssimo, você é outro nível. Conta pra ninguém não, hein? Você que chegou até aqui, você é top, pô. Que isso? Nos ajude, compartilhe aqui esse vídeo nas suas redes sociais. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal.